A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar a lição de número 10. Hoje vamos estudar uma das doutrinas importantes do Novo Testamento e da Bíblia por completo, que é a doutrina do pecado. A lição 10 traz esse tema aqui. O pecado corrompeu a natureza humana. Então nós vamos aprender nesta aula a respeito da origem do pecado, as consequências do pecado. Vamos ver também as heresias lá do passado a respeito desta doutrina e veremos também sobre as heresias atuais em relação ao pecado. E aí a gente já começa a perguntar para você: você sabe onde originou-se o pecado? Quem foi a primeira pessoa que pecou, ou o primeiro ser? Né? Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 3, nós vamos encontrar ali a história do pecado entre a humanidade, né? Só tinha duas pessoas na Terra, Adão e Eva, mas a Bíblia vai falar que não foram eles os primeiros a pecar, tá certo? Vamos estudar esta palavra hoje, essa lição de número 10, e eu creio que vai ser de suma importância para a sua vida, para o seu ministério, e para você que é obreiro, para você que é professor da escola, com certeza um conteúdo especial. Preparamos aqui um material especial para você. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário também, se inscreva neste canal. É importante a sua participação, tá bem? Vamos então para a nossa lição 10. Olha só, nós temos aqui o nosso tema, temos aqui o texto áureo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Esse texto é bem conhecido, com certeza você já pregou sobre ele. Nós temos também a verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre da mãe, né? Então mostra que todos nós somos pecadores, somos descendentes de pecadores. É como disse Davi lá no Salmo 51. Eu sou pecador, a minha mãe era pecadora. Então nesse sentido aí, né? Todos nós somos pecadores. Mas pela graça de Deus, nós já somos o quê? Perdoados. Jesus Cristo já nos perdoou. Mas vamos entender a doutrina do pecado. Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte: a leitura bíblica, Gênesis capítulo 3, versículo 1, 6 e 7, e temos uma outra leitura no Novo Testamento, que é Romanos 5, 12 e 14. Tá certo? Vamos para a nossa introdução. A presente lição pretende mostrar a origem, a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas, né? Então, o foco desta aula é mostrar a respeito da origem do pecado, também as suas consequências, né? E nós veremos aqui, como já disse, a respeito das heresias contra esta doutrina. Há muitas controvérsias em relação ao pecado, alguns acham que nem todos são realmente pecadores ou culpados, e nós veremos isso. Vamos lá para os textos da Bíblia Sagrada. É a Bíblia realmente que tem a resposta para todas as perguntas da vida, tá certo? Vamos para o nosso primeiro ponto. Nós temos aqui a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, né? Vamos entender sobre essa doutrina biblicamente. Número 1, o autor do pecado. Vamos lá para Gênesis 3, versículo 1 e 2, tá certo? Mas vamos entender aqui quem é o autor do pecado. A Bíblia nos conta que o autor do pecado é a serpente que enganou Eva. É o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, como está escrita lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, quando a Bíblia diz a antiga serpente, se referindo a Satanás. E o maioral dos demônios. Então, quem é o autor do pecado? O autor do pecado é Satanás, a antiga serpente. Satanás é conhecido como o supremo ser dos demônios, o líder dos demônios. Isso a gente vai ver na Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que ele era um anjo. Ele caiu
trouxe consigo outros anjos que se rebelaram. Então, quem primeiro pecou não foi Eva e nem Adão, mas este ser espiritual que colocou orgulho no seu coração, desejando organizar o seu trono nas maiores alturas, querendo com certeza competir com o próprio Criador. Por isso, não vale a pena se rebelar, não vale a pena ser orgulhoso, mas devemos ser submissos, né, às autoridades constituídas, como diz a palavra do Senhor. Vamos entender mais? Então, fica claro aqui para você, e biblicamente provando que o autor do pecado é o próprio Satanás, hoje como é conhecido, certo? E ainda mais, ó, era originalmente querubim ungido sobre ele, perfeito em sabedoria e formosura, conforme lá Ezequiel 28:12, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Então está se referindo a quem? A este ser, que era um ser angelical, que era formoso, que era um ungido, mas se rebelou contra Deus e foi expulso. Então, essa rebelião gerou um pecado. O que é pecado? Pecado é não fazer ou desobedecer às ordens do Criador. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, ele é a autoridade suprema. Quando deixamos de obedecer a ele, nós estamos pecando, nos rebelando contra a sua autoridade, e isso é o que aconteceu com este ser espiritual. Que a Bíblia diz mais: com a sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua na prisão, conforme o livro de Pedro, segunda carta de Pedro 2, versículo 4. Alguns desses anjos caídos estão na prisão. Essa é uma possível explicação para a origem também dos demônios, né? Você vai entender aí a respeito dos demônios. Demônios são todos os anjos caídos que seguiram este ser angelical, o querubim ungido, que hoje chama-se Satanás, a antiga serpente. Todos eles se tornaram espíritos malignos, como a Bíblia vai falar, também vários textos do Novo Testamento, vários nomes se referindo a demônios, a espíritos malignos, espíritos enganadores, são vários os termos aí utilizados, tá certo? Então essa é a origem a respeito deles. Mas hoje o assunto é sobre pecado. Vamos entender mais sobre o pecado, certo? Nós temos aqui o seguinte: no Gênesis também 3:7 diz assim: foram abertos os olhos de ambos. Quando eles pecam, né, quando aquele casal pecou, foram abertos os olhos de Adão e Eva. Por que isso? Por que que aconteceu? Visto que eles estavam lá há bastante tempo, eles estavam nus, a Bíblia diz que eles estavam nus, e eles não percebiam, porque eles estavam numa fase chamada de fase da inocência. E quando eles pecam, eles passam para uma outra fase chamada fase da consciência. Isso precisa ser entendido. É como uma criança. A criança tem essas fases, né? A fase da inocência, ali aqueles primeiros meses, primeiros anos, depois ele passa para a fase da consciência. E na fase da consciência é quando ele já conhece o que é o certo e errado. Vamos lá, ó. Quando o casal comeu o fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus. Envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus, né? Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois a morte significa o quê? Significa separação. É claro que a Bíblia vai falar sobre isso, né? Sobre morte, e o aviso de Deus para eles é que não comessem, porque o dia que eles comessem daquele frutos, eles iriam morrer. Então aqui já começa a morrer espiritualmente. E a Bíblia fala realmente sobre três tipos de morte. Fala sobre a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso na carta aos Efésios, capítulo 2. Leia depois, ele fala da morte espiritual. Ele diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Jesus nos deu vida. Colossenses capítulo 3 também fala sobre isso, dizendo que nós já ressuscitamos e agora estamos pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E a Bíblia fala lá em Apocalipse sobre a condenação
onde aqueles que serão condenados serão lançados dentro do lago de fogo para sempre. Ali é a morte eterna, a separação para sempre da presença do Senhor. E a morte física, é claro que é o que a gente ouve todos os dias, as pessoas morrendo, sendo sepultado, né? Então, morte física, espiritual e morte eterna. Tá certo? Vamos para mais informações. O Redentor. Em relação ao pecado, o próprio Deus já fala sobre a possibilidade da redenção. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Lá em Gênesis 3,15, nós temos a primeira referência a respeito da vinda do Salvador da humanidade, o Senhor Jesus. Ali é uma promessa que Deus faz, dizendo que viria um que esmagaria a cabeça da serpente e que nasceria com descendência da mulher, semente da mulher, Gênesis 3, versículo 15, se referindo a Jesus também, ó. E em seguida pronuncia a sentença do casal, lá em Gênesis 3, 16 a 19, eles passaram a ter suas consequências pelos erros que cometeram, pelo pecado. Todo pecado tem suas consequências, você sabe disso, e é claro que o primeiro casal também teve as suas consequências, e assim até a terra sofreu por causa do pecado de Adão e Eva. São várias as coisas que você pode estar lendo esse texto com calma, tá bem? E ainda mais, veio as consequências, e ainda mais a causa dessa desobediência que pecado entrou no mundo e com ele a morte, né? Conforme está escrito lá em Romanos 5,12, que por meio de um homem entrou o pecado e pelo pecado também veio a morte. Esse desastre é conhecido como queda da humanidade. Leia a Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 14, onde Paulo vai estar falando a respeito da consequência do pecado. Uma das mais graves consequências é a morte. Por que as pessoas morrem? Né? Por causa do pecado que começou lá em Eva e Adão. E a Bíblia vai dizer que pelo homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado também entrou a morte, tá certo? Que Deus abençoe sua vida. Entendido até aqui? Vamos em frente, vamos prosseguindo sobre a doutrina do pecado. Nós temos agora o seguinte: consequências da queda no Éden, né? Só reafirmando. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, pois que todos pecaram. Romanos 5,12. Esta é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Então esse texto aqui é muito claro, provando que a partir de Adão e Eva, toda a humanidade se tornou também pecadora, descendentes de pecador, não é? Se eles são pecadores, os descendentes também se tornaram pecadores. É por isso que a Bíblia diz que pelo homem entrou pecado no mundo. Mas há uma mensagem especial, principalmente se você estudar a carta aos Romanos capítulo 5, você vai ver que Paulo está falando ali que esse primeiro Adão ele trouxe o pecado, mas se referindo a Jesus, o segundo Adão, ele trouxe perdão, trouxe vida, trouxe paz, trouxe salvação. Louvado seja Deus. É importante também quando a Bíblia diz que onde o pecado abundou, agora superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior, a graça de Deus está sendo expandida a todos aqueles que desejam salvação. Há esperança. Louvado seja Deus. Você pode glorificar e exaltar o eterno Deus por isso? Amém? Vamos estudar mais. Nós temos agora aqui a extensão do pecado. O pecado se estende em todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade. O que ele corrompeu? O corpo, alma, espírito, o intelecto, a vontade, consciência, a razão. Tudo isso diz respeito à expansão dos pés à cabeça, certo? Como o pecado se estendeu no ser humano em todos os aspectos, não é? De cima a baixo, de baixo a cima, o pecado realmente nos contaminou. Só Jesus Cristo que pôde nos lavar. É por isso que a Bíblia vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de
toda a injustiça cometida. Ainda bem que Deus enviou o seu amado Filho Jesus para nos perdoar. Amém? A salvação está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos aprender mais. Nós temos agora o segundo tópico. Vamos aqui tratar sobre a heresia que nega o advento do pecado. Então, nesse tópico aqui, nós vamos entender sobre uma heresia lá no passado que negava o advento, a vinda do pecado sobre a humanidade, né? Já vimos aí nesse primeiro ponto a doutrina, o que, que a Bíblia realmente diz, você entendeu, né? O primeiro casal pecou, e por eles ter pecado, eles também passaram isso para a humanidade. Vimos sobre as consequências, vimos sobre a extensão do pecado, mas vamos ver agora sobre essa heresia, o que que eles pensavam, o que que eles falavam sobre o pecado. Vejamos então. Nós temos aqui o seguinte: o pelagianismo. Pelagianismo. Pelagianismo é a heresia mais antiga da história da igreja no tocante à pecaminosidade, né, do gênero humano. O nome vem de quem? Vem de Pelágio, que era um monge erudito britânico que se transferiu para Roma e foi contemporâneo de um dos homens mais conhecidos, Agostinho de Hipona, né? Mas o foco aqui é Pelágio. Por isso é que ele inventa uma doutrina e aí surge o pelagianismo, né? Pelagianismo que é fundamentado na doutrina de Pelágio. O que que ele pregava, né? Vejamos então o que que Pelágio e seus adeptos pregavam a respeito do pecado. Vejamos então. Olha só, o conteúdo da doutrina deles, né? O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto. Olhem só os pontos dele. O ser humano não nasce em pecado. Então, isso era um ponto que eles afirmavam, que o ser humano não nasce em pecado, certo? Estamos vendo aqui o lado herético, estamos vendo aqui o lado errado. É como Pelágio e seus seguidores pregavam, certo? Outra coisa que eles falavam, ó, o ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, não existe corrupção geral do gênero humano. Então, isso aqui eles afirmavam dessa forma a respeito do pecado, que não existe o pecado original, né? Também que o pecado de Adão não afeta diretamente os outros, uma série de coisas aqui. Agora, observe, esses são alguns pontos dos pensamentos deles. Mas o que que aconteceu? Eles foram condenados no Concílio de Éfeso em 431. Isso aqui não foi aceito pelo concílio porque eles entenderam que era errado o que eles pregavam. Isso era uma doutrina herética. Como nós já vimos ali no primeiro tópico, você entendeu? Adão e Eva pecam, eles passam isso para a humanidade. Toda a humanidade é afetada a partir de Adão e Eva. Pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio até a morte, que é uma das mais graves consequências, certo? Vamos entender mais. Olha o que nós temos aqui. A resposta bíblica sobre esse assunto, né? O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica. Isso não tem como contestar. Onde está? Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo homem entrou pecado no mundo. Isso está muito claro. Então, o que que eles pregavam? Dizendo que o pecado de Adão não afetou a humanidade? A Bíblia afirma sim que afetou. Entendido? Então, isso é uma heresia e não é aceito. Foi condenado lá no Concílio de Éfeso, mas ainda tem os seus descendentes em nossos dias. Ainda tem pessoas que defendem essa doutrina errada, nós veremos mais na frente, tá certo? Vamos lá. Bom,
Este homem pela qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão, Romanos 5,14. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte, conforme está também em Romanos 5,12. Então prova que as pessoas morrem, por quê? Porque foram afetados. Outra mais. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras. A gente pode ver isso lá no Salmo 51, certo? Você pode ver isso lá em Isaías capítulo 1, lá em Romanos 3,10, confirmando na própria experiência humana, né, que a gente entende também como seres humanos, a gente entende a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, né, que somos sim pecadores. Precisamos entender isso. Se nós não reconhecermos, né? Se não reconhecermos que somos pecadores, como seremos salvos? Se nós tentarmos nos justificar achando que não temos pecado, que não cometemos pecado, então não haverá necessidade de perdão. Mas quando é que a salvação acontece? A salvação acontece quando nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores e que carecemos, necessitamos da presença de Deus. Aí sim, nós vamos pedir perdão e ele vai nos perdoar. Amém? Você já fez isso? Você já pediu perdão? Já sente o perdão de Deus? Glória a Deus. Vamos aprender mais. Nós temos aqui o seguinte: a morte de Jesus em favor dos pecadores, né? É um outro tópico sobre heresias. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Já falamos em outras lições sobre o Alcorão. Alcorão é um livro importante dentro do islamismo. Assim como nós, os cristãos, utilizamos a Bíblia Sagrada, eles lá não têm Bíblia. Eles têm um livro chamado Alcorão. Então, nesse livro, eles negam a crucificação de Jesus. Já vimos isso nas doutrinas que falamos a respeito do Senhor Jesus, certo? Então, se eles negam a crucificação de Jesus, eles querem dizer que não há necessidade de alguém morrer, né, pelos pecadores, é negando também a questão do pecado. Veja só, ó, que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, por isso o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. Então, estamos mostrando aqui para você heresias, ensinos heréticos, contrário à palavra. Por que Jesus morreu? Por que Jesus teve que passar todo esse sofrimento? Exatamente para nos salvar. É a oportunidade que Deus deu para a humanidade. A Bíblia diz em Romanos 3,23: todos pecaram e distanciados ficaram da glória de Deus. Agora vamos para João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vê o grande amor de Deus pela humanidade, mesmo sendo pecadora, mas Deus enviou seu Filho para morrer por nós. E todos aqueles que acreditam em Jesus, Deus perdoa e não deixa perecer. Romanos 5, versículo 8: Deus prova o seu amor para conosco quando deu seu Filho para morrer por nós, sendo nós pecadores. O que precisamos fazer? É o que disse Paulo lá em Atos 16, 30 e 31. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. A doutrina do pecado é real, mas há também uma possibilidade de salvação na pessoa de Jesus. Amém? Vamos aprender mais? Nós temos aqui agora o seguinte: o terceiro tópico, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Vamos entender agora qual esse perigo que tem, né, dessa heresia para a vida do cristão hoje, para a igreja da atualidade. Assim como nós vimos a doutrina sobre Jesus, muitos não acreditavam na divindade do Senhor Jesus, achando que ele era apenas um homem, ainda existe hoje. Vimos também sobre a doutrina do Espírito Santo, como muitos interpretam erradamente a pessoa do Espírito, ainda existe hoje. Em relação ao pecado, houve heresia lá no passado e ainda existe hoje. Então a igreja precisa estar preparada para responder com mansidão a todos aqueles que pedirem razão da nossa fé. Amém? Vamos aprender sobre isso. Ó, pensamentos pelagianistas em nossos dias.
ainda tem pensamentos de Pelágio em nossos dias? Com certeza ainda existe. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. É claro que se você for estudar as seitas da atualidade, você vai ver muitas, mas essa aqui, chamada de ciência cristã, ela vai negar o pecado da humanidade, certo? Nega a existência do pecado. Ora, se não existe pecado, né? Se não existe pecado, se as pessoas não pecaram, se não existem pecadores, o que as pessoas querem então? Vai para onde? Você quer céu ou inferno? Né? Precisa pensar nisso. Vejamos. Um outro movimento. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou pela raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Já falamos também sobre isso, sobre os Mormons. Os Mormons é uma organização religiosa também muito grande e eles têm um livro chamado Livro dos Mormons, né? E eles negam aqui que o pecado de Adão não afetou a humanidade, que cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados, né? Mas nós já vimos isto lá no ponto 1, que o pecado de Adão afetou sim toda a humanidade. Entendido? Espero que sim. Então, meus amados, nós temos aqui um grande perigo quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da sua igreja, terminam atraídos facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhe parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. Daí a importância de nós conhecermos a doutrina da nossa igreja, conhecermos os pontos fundamentais em que nós acreditamos, inclusive nós assembleanos, nós temos uma doutrina fundamentada na palavra, mas nós temos também o nosso artigo de fé, onde vai descrevendo como nós cremos em relação às Escrituras Sagradas, com relação à pessoa do Pai, do Filho, do Espírito, sobre pecado, sobre salvação, vida eterna, arrebatamento da igreja, todos esses tópicos e muitos mais, família, bem fundamentado na palavra de Deus. É importante, sim, o cristão conhecer os fundamentos da fé da sua igreja em si, né? Em que você crê. Pelo contrário, pode ser levado por falsas doutrinas e se a pessoa não tiver uma base, ele pode ser realmente enganado, né? O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário, né? Não, analfabetismo bíblico é o quê? Não conhecer as doutrinas, não conhecer a Bíblia, não estudar a Bíblia. Às vezes as pessoas estão preocupadas em estudar tantas outras matérias, mas não estudam a Bíblia, não têm conhecimento da palavra de Deus. Ora, se você não tem conhecimento, qualquer coisa você vai aceitar, não é isso? Por isso precisamos estudar a palavra, participar da escola bíblica, frequentar mesmo, seja um aluno assíduo na escola bíblica para aprender. A escola dominical é uma riqueza para nós, a gente aprende muito. É um curso bíblico teológico, com certeza, a escola dominical. Então, continue crescendo, continue estudando a palavra, para que você venha também ajudar outras pessoas. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário. Eu quero responder o seu comentário aqui. E se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para nós é importante, tá certo? Vamos para a nossa conclusão, caminhando aqui, Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Amém? Glória a Deus. Há esperança. Você pode dizer em alto e bom som que há esperança. O pecado entrou na humanidade, sim, mas Deus já providenciou uma saída. Deus já tem uma solução. Ele já enviou o seu filho Jesus. Jesus já morreu por nós, já ressuscitou, está lá no céu, à direita de Deus e intercedendo por nós. Isso é bom, não é? Há uma esperança. E ainda mais, desde a queda de Adão no Éden,
Deus tem demonstrado o seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal, né? Deus sempre cuidou de Adão, cuidou de Eva, providenciou vestimentas, a sua família, Deus cuidando também. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Louvado seja o Senhor. É a graça de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, tudo inserido para nos alcançar, para que nós tenhamos vida, paz e o direito de viver para todo sempre na presença do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, espero ter contribuído com você. E mais uma vez, que você faça o seu comentário, quero responder o seu comentário. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.